Zumbi foi o último líder de Palmares, brasileiro, nascido em Pernambuco, nunca foi escravizado, educado em latim. Um herói de todos os brasileiros que estava ali na construção de um outro mundo. O 20 de novembro deve ser um momento em que a gente para pensar se aquilo que a gente chama de Brasil brasileiro traz muito dos legados negro-africanos para todos os aspectos da vida. Está começando o Pode Ser Ciência, podcast de divulgação científica da Unifesp. Olá, pessoal! Estamos começando mais um Pode Ser Ciência. Eu sou a Paula Garcia. E eu, a Juliana Mastrulo. No mês de novembro, o dia 20 é marcado pelo Dia da Consciência Negra. A gente perguntou no Instagram da Unifesp, para você, quem é uma referência na luta por consciência negra nos dias de hoje? Vários nomes surgiram e o mais legal foi que as respostas de vocês não ficaram restritas somente a uma determinada área de atuação. No episódio de hoje, vamos falar sobre a contribuição das pessoas que vocês citaram para ultrapassar as barreiras da discriminação e sobre o contexto histórico de 20 de novembro. Referências na luta pela consciência negra. Este é o nosso tema de hoje. Pode Ser Ciência, o podcast de divulgação científica da Unifesp. Se a gente falar o nome Sueli Carneiro, a gente faz uma ligação com a filosofia. E se pensarmos na Bárbara Carini, ela é professora universitária. E o Mano Brown, ele é cantor. Mas a gente pode relacionar esses nomes somente à filosofia, à literatura ou à música? Marina Mello é pesquisadora no campo da educação para as relações étnico-raciais, integrante do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros na Unifesp, o NEAB. Ela comenta: eu fiquei contente quando eu soube que as pessoas falam de referência e de consciência negra em nomes na literatura, na filosofia, na música, e não só no futebol, não só na música. Fiquei bem contente quando veio a alusão à literatura e à filosofia. Eu achei bastante significativo que traz a questão da intelectualidade negra. São personagens e personalidades que representam essa vontade de não ser uma coisa só, essa vontade de não estar em um lugar só e de não ser referido apenas por estarem em lugares muito específicos, que avançaram. Marina vai ajudar a gente a percorrer este tema no episódio de hoje. Bárbara Carini, que se autoapresenta, como uma intelectual diferentona, alguém que está ali se apresentando de uma forma também não muito convencional, Ela se apresenta primeiro como mãe, mas ao mesmo tempo ela é mãe, ela é intelectual, ela é escritora, ela foge a tudo aquilo que a gente pensa como sendo uma referência negra, porque é uma mulher jovem, é uma mulher que dialoga com vários espectros de temas e de pessoas e de idades, então ela rompe com muita coisa. E esse codinome, uma intelectual diferentona, porque ela revolve tudo isso, Ela revolve fronteiras epistêmicas, porque se ela é da química, ciências da natureza, ciências exatas, o que ela tem a ver com história, com literatura, com outros tantos temas que ela está sempre discutindo, ela não foge. Então, a contemporaneidade, ela nos exige também isso, Quando a gente pensa em descolonização, a gente pensa que ela passa necessariamente pela descolonização epistêmica, da gente pensar que a gente precisa, de alguma maneira, sair desse lugar das fronteiras disciplinares. Bárbara teve 2 livros finalistas ao Jabuti, que é um dos mais importantes prêmios literários do Brasil, e tem como objetivo reconhecer autores, ilustradores e editoras que se destacam a cada ano. Os livros indicados na categoria Ciência são Descolonizando Saberes, Mulheres Negras na Ciência e História Preta das Coisas. 50 invenções científico-tecnológicas de pessoas negras. Sueli Carneiro, por exemplo, que é uma filósofa prestigiada, reconhecida, mas que, ao mesmo tempo em que estava ali produzindo teoria, produzindo ferramentas teórico-metodológicas, ela é uma das fundadoras do GELEDES, Instituto da Mulher Negra, mas que está em diversos campos de luta. Este instituto é uma organização fundada em 1989
1988 e atua em defesa de mulheres e negros e no combate às desvantagens e discriminações no acesso dessa população às oportunidades sociais. Ela continua. Eu não vejo, por exemplo, o Mano Brown só como um cantor de rap ou como um escritor ali, né? É um poeta, é um tradutor da realidade, é um intérprete do Brasil. A mesma coisa Djonga, Emicida, né? Então, acho que isso é o que caracteriza o lugar dessas personalidades que não são, muitas vezes, só cantores. A estudante Júlia Rosa, do curso de Relações Internacionais da Unifesp, cita mais um outro nome nesta lista, a do rapper e compositor Djonga. Por meio de sua arte e de suas intervenções públicas, a exemplo de podcasts e entrevistas, muitas vistas como radicais, se estabelece como uma voz poderosa na busca por mudança e na promoção da cultura negra, tornando-se uma referência significativa nessa luta. Suas músicas abordam diretamente temas como racismo, desigualdade social e a luta pela identidade negra. Ele utiliza suas letras para contar histórias, promovendo um entendimento mais profundo sobre essas questões. Djonga é conhecido por sua autenticidade, pela forma como expressa suas vivências e a realidade das comunidades negras. Além de sua música, Djonga se envolve em questões sociais e políticas, usando sua influência para apoiar movimentos militantes que buscam justiça racial e uma mínima equidade. Além desses nomes, Marina complementa e cita mais um, o da Carolina Maria de Jesus, que dá nome à política de promoção de equidade e igualdade étnico-racial, prevenção e combate ao racismo da Unifesp. Esta política foi aprovada em 2021 pelo Conselho Universitário, o CONSUL, e estabelece ações para a educação étnico-racial, como a implementação de programas de extensão e cultura, a promoção da representação étnico-racial em espaços deliberativos e a garantia de reserva de vagas para candidatos negros e pessoas com deficiência. Carolina Maria de Jesus, que foi uma escritora que durante muito tempo foi menosprezada como alguém que não escrevia bem, que não falava bem, que fugia das normas do português canônico, né? E foge mesmo. Mas a Carolina, ela entra nisso porque é alguém que ousadamente, nos anos 60, 70, 80, se afirma como escritora, que é publicada em diversas línguas, nesse português aí não canônico, né? Porque não segue a gramática oficial da língua portuguesa. Ela teve um editor, um empresário, né? Que foi o Audálio Dantas, e ela escreve lá na Casa de Alvenaria: o Audálio pensa que é meu dono, ele quer que agora eu vire uma escritora, e eu não quero ser só isso, eu quero ser cantora de rádio, escritora de obras de teatro. Ela cita outras contribuições da literatura, mencionando desta vez a americana Toni Morrison, a primeira mulher afro-americana a receber o Prêmio Nobel de Literatura em 1993. No Olho Mais Azul, ela traz ali a consideração de uma menina preta, filha de uma empregada doméstica, que sonha recorrentemente de que ela acordou com olhos azuis, porque isso mudaria totalmente a vida dela, mas é bem mais profundo, né, o que ela traz aí nesse romance. Porém, ela problematiza e explica como a literatura foi usada de forma negativa para perpetuar preconceitos. A obra do conde Arthur de Gobineau, ele escreve um tratado sobre as desigualdades entre as raças humanas e vai trazer para essa discussão a ideia do arianismo. Ele cria um parâmetro para essa discussão pautado no seguinte raciocínio: nós temos raças que estão ligadas ali à conquista, ao desenvolvimento humano, e a principal delas são os arianos. Mas ele oculta a ideia de quem são os arianos, porque se a gente pensar que a população humana, ou aquilo que a gente entende hoje como humanidade, tem uma origem única, o Homo sapiens sapiens. Esse sapiens sapiens surge lá no Lago Vitória, na Etiópia, no continente africano. E toda a espécie que hoje a gente reconhece como humanos tem essa origem única. É essa migração que vai acontecer para todos os lados, né? Então, voltando lá ao arianismo, também os grupos asiáticos que migraram para a Europa também foram variados, mas a origem é, em resumo, a Ásia, né? Então, os arianos têm origem
asiática, mas, segundo Gobineau, eles se destacam por serem os ancestrais dos alemães. Diante de tantas migrações, ele vai destacar os arianos, vai atribuir aos arianos a identificação com os germânicos e vai construir uma história em que esses germânicos seriam aqueles que vão construir tudo que há de bom, belo e verdadeiro em termos de desenvolvimento humano. E, a partir disso, ele vai construir também uma ideia sobre a mistura. Os latinos são uma raça degenerada, assim como os amarelos e, na base de tudo isso, os negros. E vai associar essa retórica com retóricas biológicas, né, oriundas lá do darwinismo. Vai construir a ideia de que raças negras, amarelas e latinas não produzem nada de bom, que elas devem ser conquistadas. A ideia de guerra racial, de guerra étnica, o racismo, o preconceito, esse juízo antecipado, ele vai se prevalecer dessa compreensão, dessa ideologia, uma ideologia que vai entender que os humanos não são iguais e que a diferença pode ser muito nociva se não for controlada. Há duas compreensões sobre a mistura. Uma que vai entender que, ao mesmo tempo em que ela é necessária para o embranquecimento, para que as raças inferiores não proliferem, mas que, por outro lado, ela deve sempre implicar num aperfeiçoamento que vá levar à branquitude, ao embranquecimento, em todos os sentidos, tanto no sentido racial biológico como no sentido cultural. Você está gostando do episódio? Se inscreva nos canais para receber notificações dos próximos. Pode Ser Ciência, o podcast da Unifesp. Já que foram mencionados termos como racismo e preconceito, vamos entender o significado destes conceitos. Se a gente vai na etimologia das palavras, a gente encontra ali as explicações. Preconceito do latim, prejudicium, que vai significar um juízo antecipado, que a gente, de uma maneira geral, tem com relação a diversas coisas, não só no campo étnico-racial. Tem a ver com julgamentos que a gente faz sem fundamento. É baseado em estereótipos. Estereótipos são rótulos, e esse julgamento antecipado ele vai se aplicar para pessoas, para grupos, para territórios, com base em características como a raça, como o gênero, as origens. E a discriminação, o próprio nome também, uma ação de exclusão, uma ação discriminatória, excluir alguém com base no preconceito. Então, o preconceito, um juízo, uma ideia, a discriminação, uma ação propriamente dita, né, de exclusão, e o racismo, a desinência, ismo, tem a ver com ideologias, uma ideologia de separação, uma ideologia que vai denotar a superioridade, no caso do racismo, uma superioridade baseada na ideia da superioridade entre as raças humanas. Por exemplo, a pessoa acredita que indivíduos de uma determinada raça são inferiores a outros, são menos capazes, são menos competentes. Isso é preconceito, mas na medida em que esses preconceitos vão propiciar exclusões, aí a gente já está falando de discriminações. O racismo, ele vai além desses preconceitos individuais, porque está na gênese daquilo que a gente chama de colonialidade, que é uma matriz de dominação ligada ao sistema capitalista. Então, o racismo vai envolver não só atitudes pessoais, mas as práticas institucionais, a política, a economia, que vão perpetuar as desigualdades. Por isso que a gente fala mais recentemente na questão do racismo ser estrutural. Não se trata só de uma pessoa ter preconceito contra a outra, trata-se de como as instituições e a sociedade como um todo mantém privilégios de uma forma naturalizada para um determinado grupo social, ou o grupo que é considerado não racializado. Júlia acrescenta e fala da importância em mencionar esses temas na música, por exemplo. O Djonga, ele amplia a mensagem racial ao se envolver em diferentes áreas,
como música, ativismo social e debates públicos que ele comparece. Ele consegue alcançar um público mais amplo. Isso ajuda a disseminar suas mensagens sobre racismo, desigualdade e, principalmente, a identidade das populações negras de maneira diversa, impactando mais pessoas. Essa abordagem ela acaba também encorajando, outros artistas a se posicionarem. Ao atuar em várias frentes, ele acaba conectando diferentes aspectos da luta pela igualdade. Neste ponto, Marina problematiza sobre a criação de estereótipos. Por exemplo, quando a gente tende a relacionar representações negras a somente a área da cultura. Para isso, ela faz uma citação do psiquiatra e filósofo martinicano Frantz Fanon. O Fanon fala assim, do humano genérico exigem-se condutas humanas. De mim vão exigir uma conduta de negro. Pensar representações da cultura negra, o senso comum diria o quê? Carnaval, samba, capoeira, as religiões de matriz africana, candomblé, umbanda. A gente tem que problematizar as ideias de que ao Sudeste vai corresponder um determinado tipo físico, mental, etc, etc, ao Nordeste, etc, etc. Porque senão a gente vai pensar em contribuições também dessa maneira. É uma maneira de racializar. Os estereótipos dizem respeito a marcas, a rótulos. Então, quando a gente pensa em cultura negra, de alguma maneira, a gente também vai pensar em termos logicamente racializados nesses termos, em termos de algo que pode ser referendado a partir de um parâmetro racial. Eu acho que pensar em representações importantes e marcantes das culturas negras são expressões que, ao mesmo tempo em que dizem respeito a todo o conjunto de manifestações possíveis dentro daquilo que pode ser considerado humano. Então, quando a gente fala de história, de antropologia, de filosofia, de literatura, a gente está falando do que e de quem. A gente está falando apenas nas expressões canônicas que essas categorias trazem para a gente, ou a gente está pensando na contribuição negro-africana para a ampliação das fronteiras do entendimento disso, do que seja cada um desses lugares e, sobretudo, sobre o lugar das populações negras para essas discussões e para a ampliação dessas fronteiras. E é exatamente o que Sueli Carneiro, Bárbara Carini e Mano Brown fazem. Eles mostram que a contribuição negra não se restringe somente a termos culturais ou intelectuais. E no caso dos Racionais, Sobrevivendo no Inferno, foi leitura obrigatória, em algum momento, para ingresso em cursos superiores bem conceituados. Sobrevivendo no Inferno é um álbum do grupo e fez parte da leitura obrigatória para o vestibular de 2020 da Unicamp, na categoria Poesia, ao lado das obras Sonetos, de Luiz de Camões, e do livro A Teus Pés, de Ana Cristina César. A gente, quando pensar de representações da cultura negra, para além do Quilombo dos Palmares, para além do samba, maracatu, para além do carnaval, para além de manifestações que sejam restritas ao cultural, que a gente perceba que, em termos bem amplos, a educação brasileira como um todo, a escola, o cinema, a televisão, a literatura, a filosofia, o direito, a política, que a gente consiga perceber contribuições e manifestações em todos os campos da vida social. E já que ela citou o Quilombo dos Palmares, nossa conversa chegou a Zumbi dos Palmares. O dia 20 de novembro é conhecido como o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. Entre os anos de 2011 e 2023, a data era ponto facultativo, e em dezembro de 2023 foi sancionada a lei que transformou o dia em feriado. 20 de novembro é a data da morte de Zumbi, um dos líderes do Quilombo dos Palmares. Quilombos são comunidades que foram formadas por escravizados que fugiram durante o período colonial, buscando liberdade e autonomia.
Muitas comunidades quilombolas ainda existem hoje, representando resistência e diversidade cultural. Palmares era exatamente a diferença em relação ao mundo colonial. As terras eram pensadas em termos da extração, do plantio para exportação, né? Na época lá da cana-de-açúcar, em Palmares era um mundo da policultura, da plantação para subsistência. Palmares é um lugar onde qualquer um poderia chegar. Havia indígenas, havia brancos e brancas, né? Desde que aceitassem essa configuração totalmente diferente do mundo colonial. Plantava-se de tudo, comercializava-se também com todo o entorno. As histórias dão conta de que Palmares era um lugar onde existia tanto a poligamia quanto a poliandria. Não havia a ideia do casamento monogâmico. No caso de Zumbi, pelo menos o que até agora está consolidado, de que ele foi casado tanto com a Cotirene como com Dandara. Em 1997, por meio de uma lei, Zumbi teve seu nome inserido como herói nacional no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. Esse livro também é conhecido como Livro de Aço, porque a obra é feita de aço mesmo. Criado em 1992, ele reúne nomes de pessoas que lutaram pela liberdade e democracia. A inscrição de um novo personagem depende de lei aprovada no Congresso. Outros nomes que constam ali são de Dandara dos Palmares, uma das líderes de Palmares e parceira de Zumbi na luta pela libertação do Quilombo, e Luísa Maim, que lutava pela abolição da escravatura e liderou a Revolta dos Malês, que foi uma insurreição de pessoas escravizadas em Salvador. Essa obra fica em Brasília, no Panteão da Pátria, na Praça dos Três Poderes. Marina continua e comenta um pouco mais sobre Zumbi. Zumbi dos Palmares remete a uma experiência histórica de um quilombo que sobreviveu ao sistema colonial por quase 100 anos. Ele é uma referência, né, da resistência quilombola. Gangazumba é uma outra referência de Palmares, mas Zumbi foi o último líder de Palmares, um brasileiro, nascido em solo brasileiro, nascido em Pernambuco, né? Zumbi nunca foi escravizado, foi, aliás, educado em latim para ser padre e é um herói de todos os brasileiros, porque eu acho que, de alguma maneira, Zumbi emblematiza essa figura de alguém que estava ali na construção de um outro mundo. Ela relaciona esse contexto de Quilombo e Zumbi com a data de 20 de novembro. A gente pensar no 20 de novembro como um feriado nacional de todos os brasileiros e brasileiras deveria, né, ou deve nos conduzir ao longo do tempo a pensar que é uma grande referência, né? Não só um herói solitário. No caso do 20 de novembro, a gente está evocando uma experiência comunitária de uma parte da história de todos nós brasileiras e brasileiros que evoca a vida plena, mesmo sob circunstâncias de uma guerra constante, né? É interessante que o 20 de novembro traga a experiência do quilombismo como estratégia de luta, de transformação histórica, né, do lugar dos negros no mundo, é lembrar que onde houve escravidão, houve resistência, mas também pensar exatamente isso, né, o quanto que imagens de pessoas negras são veiculados em termos de sofrimento, criminalidade, sujeira, doença, martírio, clausura, encarceramento. Não que essa realidade não deva ser discutida, mas a renitência desses signos vai, de alguma maneira, naturalizando, banalizando um lugar de sofrimento, de martírio, de anomia. Trazer o 20 de novembro como feriado nacional de todos os brasileiros faz com que essa consciência brasileira da negritude e do papel da negritude nas nossas vidas como brasileiros vai além. O 20 de novembro deve ser um momento em que a gente para pensar se aquilo que a gente chama de Brasil brasileiro deve se pensar somente em termos de perda, somente em termos de distância ou somente em termos de
proximidade, né, com o legado do processo civilizatório branco, ou se não, ou se de fato o que a gente tem aqui, né, em termos de potencial transformador, traz muito dos legados negro-africanos, né, para todos os aspectos da vida, não só em termos estritamente culturais, mas para todos os aspectos da vida. Júlia também opina sobre a data. É a tentativa de evidenciar um problema, que é o racismo, e lembrar a resistência dos negros no passado contra a violência praticada sobre eles. Para além dessa lembrança, o feriado ele acaba proporcionando também uma oportunidade de eventos, palestras e atividades educativas. E isso ajuda a promover uma melhor compreensão das questões raciais e contribui para a formação de uma sociedade mais informada e consciente. O Dia da Consciência Negra ela é uma data que visa celebrar a cultura africana, mas também reafirmar e relembrar tudo aquilo que aqueles povos sofreram durante muito tempo. Sofreram e sofrem, né? É um debate bem complexo, mas no geral visa trazer essa pauta. Para finalizar, ela comenta sobre a importância de ter pessoas com que ela possa se identificar, seja na música, na literatura e em outras áreas. Viver uma vida onde na escola, na rua, no trabalho e na faculdade não existam pessoas como você é algo violento. Olhar para o lado, tentar fazer amizades e se conectar com grupos que não tiveram as mesmas dificuldades ou que obtiveram as mesmas visões de mundo que você, por vezes é angustiante. Ter pessoas com que posso me identificar é como sair de um falso mundo que nunca foi meu de verdade e entrar em um espaço de reconhecimento e liberdade de ser quem eu sou. Quando encontro artistas ou autores que compartilham experiências semelhantes às minhas, isso valida minhas vivências e sentimentos, mostrando que não estou sozinha em minha luta ou em minhas dores do dia a dia, né? A presença de vozes diversas em áreas da música, da literatura, seja qual for, me ajuda a construir um sentimento de inclusão, né? Onde todas as identidades, não só a minha, são reconhecidas e valorizadas. Então, acho que, no geral, para qualquer pessoa, né? Se identificar com artistas ou autores cria um senso de comunidade. Isso promove conexões entre as pessoas que compartilham interesses e experiências e fortalece os laços, fomentando um apoio mútuo. Obras que refletem nossas identidades também nos levam a refletir sobre nossas vidas e realidades, sabe? Elas podem provocar mudanças de perspectiva e também incentivar o crescimento pessoal. E isso é extremamente importante. Referências na luta pela consciência negra. Este foi o tema de hoje do Pode Ser Ciência. E aqui vai um spoiler sobre o nosso próximo episódio, dúvidas sobre a Unifesp. A gente selecionou as perguntas mais pesquisadas sobre a Unifesp nas ferramentas de busca. Vamos facilitar a sua vida e responder para você. Não vai perder, né? Até mais! Gostou do episódio? Você pode escutar novamente e compartilhar com as pessoas. Busque Pode Ser Ciência nas plataformas de áudio e no YouTube, youtube.com/Unifesp Oficial. O Pode Ser Ciência é uma realização do Departamento de Comunicação Institucional da Universidade Federal de São Paulo. Eu sou a Paula Garcia. E eu, a Juliana Mastrulo. Também participaram desta produção Jean Silva, Letícia Gualberto, Loiane Villefort, Reinaldo Jimenez e Rosângela Martins. Esse foi o Pode Ser Ciência, o podcast de divulgação científica da Universidade Federal de São Paulo.